Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Vasco 0. O Vasco decide sua vida na quarta-feira. Se o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola, já dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Um resumo rápido dos números do jogo. 13 finalizações do Grêmio contra 8 finalizações do Vasco. O Grêmio finalizou 5 vezes no gol do Vasco. O Vasco finalizou uma vez no gol do Grêmio. Nenhum time criou uma grande chance de gol na partida. O Grêmio ainda mandou uma bola na trave. Placar final, Grêmio 1, Vasco 0. Dito isso, o Vasco perdeu um jogo que poderia ter sido um empate. Verdade seja dita, rapaziada, o Grêmio não dominou o Vasco. Também é verdade que o Vasco precisa um pouco mais de ousadia. Precisou ontem e vai precisar quarta-feira contra o Red Bull Bragantino em casa. Porque precisa vencer. Que depende de si mesmo, tem que ganhar para não depender de nenhum resultado. Vide o jogo do Bahia, lá, Bahia e Atlético Mineiro. Entre os melhores jogadores do Vasco ontem, ao meu ver, o primeiro da lista seria o Marlon Gomes, que é o jogador mais participativo do Vasco na partida de ontem. Buscou o jogo com bastante frequência ontem, né? Assim, em relação aos outros jogadores do Vasco, né? Ajudou tanto na defesa quanto no ataque. O Marlon Gomes ontem ele deu 40 passes e acertou 39 desses 40, errando apenas um aproveitamento de 98% de passes, e foi o jogador com mais interceptações na partida. Teve 4 interceptações e foi o jogador do Vasco com mais desarmes na partida de ontem. Ele desarmou 2 vezes. Um outro jogador do Vasco que se destacou ontem foi o Michael. Ele se destacou porque foi mais uma vez seguro. O Kratos da Colina, ao lado do Medel, confirmou as minhas expectativas e hoje é o melhor zagueiro. Eles são os melhores zagueiros do Vasco, barrando o Robson Bambu e o próprio Léo Pelé, que começaram o ano como time titular, né? O Kratos da Colina tem jogado bem, ou relativamente bem, em várias partidas e muito seguro na bola aérea defensiva e bem consistente nos desarmes também, o que é excelente para um zagueiro. Um zagueiro que desarma está cada vez mais raro hoje em dia. Sem dúvidas, não podemos deixar de falar do Léo Jardim, um dos melhores goleiros do campeonato, na minha avaliação. Pouquíssimas falhas na competição e uma posição que tá difícil no campeonato, nos times do Brasil. Nessa temporada, os goleiros falharam bastante. O Léo Jardim, no jogo de ontem, salvou o Vasco no segundo tempo no chute do Ferreira e fez diversas defesas, algumas defesas no primeiro tempo também, defesas tranquilas. E quando ele é exigido, normalmente ele é seguro. Tem poucas falhas ao longo da competição e, ao contrário de outros times, por exemplo, nessa temporada, o Flamengo. O Léo Jardim foi melhor do que todos os goleiros do Flamengo nessa temporada. O Léo Jardim, inclusive, nessa temporada, foi melhor do que o goleiro do Palmeiras, o Everton. E o próprio Lucas Perry, que vinha sendo o melhor goleiro do campeonato, agora, nesse período que o Botafogo começou a cair, começou a cometer várias falhas, que era apontado como o melhor goleiro do campeonato em um determinado momento. Então, o Léo Jardim, nessa posição, o Vasco está muito bem servido. E o Léo Jardim, sem dúvidas, ele está entre os 5 melhores goleiros do campeonato, seguramente. Não podemos deixar de mencionar nesse vídeo o Robson Bambu, que mais uma vez teve uma partida desastrosa. Para mim, foi o pior jogador do Vasco na partida de ontem. E com todo respeito, meu irmão, para você não dá. Muito obrigado por tudo, mas pode ir. Segue a tua vida. Erra tudo, não pressiona quando tem que pressionar, não chega junto. Nessa temporada, é raro pegar um jogo que o Robson Bambu foi muito bem. Caraca, o Robson Bambu tá numa excelente fase. Não teve nessa temporada, eu acho que não teve em nenhum lugar também no Atlético Paranaense, que ele passou no Corinthians. Aonde ele passou, não teve ninguém que sente saudades do Robson Bambu. Na carreira dele, ninguém... O empresário dele, na verdade, deve ser muito bom, com todo respeito, porque ele não deixou nenhuma marca positiva onde passou. Pelo contrário, vem sendo emprestado constantemente já há um bom tempo. Então a torcida do Vasco agradece o serviço prestado, né? E segue a sua vida, porque vai ser melhor pra você. Vai ser melhor pra você porque no Vasco não deu certo. Quarta-feira, o Vasco tem uma decisão. Quais são os cenários que garantem um Vasco na Série A, rapaziada? Ó, quarta-feira, o jogo é contra o Red Bull Bragantino, em São Januário. Jogo dificílimo. Primeiro, o Vasco ele precisa ganhar. O Vasco só depende dele mesmo. Se o Vasco ganhar, que é o resultado que ele depende só de si, ele já está automaticamente mantido na Série A. Segundo, se o Vasco empatar, ele vai ter que torcer
contra o Bahia. Ele vai ter que torcer pro Bahia não conquistar a vitória, ou seja, os 3 pontos contra o Atlético Mineiro. Lembrando, o Bahia joga contra o Atlético Mineiro, jogo dificílimo, mais difícil do que o jogo do Vasco. E o Bahia também, como o Vasco, joga em casa, joga na Bahia. E o terceiro cenário, caso o Vasco perca. Se o Vasco perder, ele vai ter que torcer pro Bahia não ganhar e nem empatar contra o Atlético Mineiro. O Bahia tem que perder pro Atlético Mineiro. Isso acontecendo, o Vasco, mesmo perdendo nesse cenário que nós estamos falando agora, ele se mantém na Série A. Mas, resumindo, né? O Vasco tá na mão dele mesmo. O Vasco depende de si mesmo, graças a várias combinações de resultados recentes, né? Ontem o Santos perdeu para o Atlético Paranaense jogando fora de 3-0. O próprio Bahia também deu mais uma escorregada, né? Não ganhando o seu jogo. Então, assim, o Vasco só depende dele mesmo, graças a uma combinação de resultados. Então, que o Vasco, na quarta-feira, ganhe o Red Bull Bragantino e passe um fim de ano aí aliviado. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!